Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco melhor para vocês sobre a bursite. O que é, quais os fatores etiológicos, como identificá-la, como tratá-la, ou seja, o que seria essa queixa muito comum e corriqueira entre as pessoas que afeta tanto a nossa população. Num contexto geral, bursite vem da palavra bursa. Bursa, que é uma bolsa sinovial que se encontra nas articulações de forma a criar como se fosse um coxim, uma almofadinha, uma proteção na articulação, evitando assim o atrito local entre as estruturas. Muitos são os pontos onde nós encontramos bursas no nosso corpo. Então nós temos bursas na região do cotovelo, bursas na região do ombro, bursas na região do quadril, bursas na região do joelho, bursas na região do calcanhar. Enfim, a grande maioria das articulações sinoviais, elas apresentam suas bursas como forma do quê? De proteger aquela articulação de processos irritativos, de processos mecânicos que possam irritar aquela articulação e os tecidos que a compõem. Claro que, dentre as mais comuns que nós ouvimos falar no dia a dia, a bursite de ombro, muito famosa, a bursite de quadril, a bursite trocantérica, as bursites de joelho, de cotovelo. E por que bursite? Então, a palavra bursa dá o prefixo dessa terminologia e o it dá o sufixo dela. It que designa para nós a palavra que designa a palavra inflamação, ou seja, bursite nada mais é que uma inflamação da bursa. Essa inflamação, então, ela pode ocorrer no nosso dia a dia por fatores distintos. Então, no caso do ombro, pacientes que realizam muitas atividades, movimentos que nós chamamos overheads, os movimentos com o cotovelo acima da linha do ombro, ou seja, na articulação do ombro eu tenho a bursa entre duas estruturas ósseas. Nós temos várias bursas, mas dentre elas, tanto a bursa subdeltoídea e a bursa subacromial são as mais acometidas na região do ombro, exatamente pelos movimentos repetitivos de elevação dos membros superiores. Isso causa uma impactação repetitiva dessa bolsa sinovial, o que gera o processo inflamatório irritativo, o qual, quando essa bursa ela inflama, ela acumula mais água, mais líquido, ocupando também mais espaço. E como essa bolsa sinovial ela é altamente irrigada e inervada, qualquer processo inflamatório já é suficiente para sensibilização dessa bolsa sinovial, sensibilizando os movimentos realizados na articulação a qual ela corresponde. Então as bursas de ombro, num contexto geral, elas se dão mais com os movimentos repetitivos de elevação dos membros superiores. As bursas de cotovelo, em geral, pelo excesso de apoio do cotovelo nas atividades do dia a dia. Então, principalmente para aquelas pessoas que passam muito tempo digitando no computador com uma mesa rígida, sem um apoio adequado, aonde na região do olecrano, da pontinha lá do osso do cotovelo, o atrito repetitivo nessa região faz com que essa bolsa sinovial acabe se irritando, aumentando de volume, gerando então uma sensibilização, um processo irritativo, na qual chamamos de bursa olecraniana, ou a mais comum aí, a bursa de cotovelo. Na região do joelho, então principalmente aquelas atividades que as pessoas realizam de forma ajoelhada, numa superfície muito rígida, isso com uma certa frequência no dia a dia desses movimentos e a sobrecarga sobre ali a região da patela, isso irrita também a bursa patelar, levando a esse processo irritativo
e esse processo de bursite na região do joelho. Lembrando que eu estou dando para vocês um contexto geral, porém cada articulação não possui nenhuma e nem muitas vezes apenas duas, e sim muitas bursas espalhadas. Na região do quadril, na região da lateral do quadril, nós temos a bursite trocantérica, aquela bursa trocantérica, muito comum principalmente nas mulheres, as quais apresentam um quadril mais largo que os dos homens e aquele famoso joelho em X, aquele joelho em valgo, o que leva a uma sobrecarga maior dos músculos abdutores e rotadores laterais do quadril, promovendo também uma inflamação nessa bolsa sinovial, localizada naquele ossinho lateral do quadril, que é na região do trocânter, que principalmente essas pessoas, quando estão deitadas de lado, onde essa proeminência óssea, ela roça ali, ela atrita mais sobre a região da bursa, e isso acaba reproduzindo sintomas do paciente. Nós temos também uma bursa muito comum, que é a bursa isquiática, aquela que fica lá embaixo do bumbum, principalmente para aquelas pessoas que sentam sobre assentos extremamente rígidos por um tempo prolongado. Então, muito comum às vezes nos estudantes, onde as carteiras, as mesas, as cadeiras, elas são extremamente rígidas, sem estofado algum. Essa pessoa passa horas do seu dia sentada nessa posição, e isso vai atritando sobre a região do isquio, criando o que nós chamamos da bursa isquiática. Então, basicamente, essas são as bursas mais comuns que nós temos no nosso corpo, assim como a bursa também retrocalcânea, na região de trás do calcâneo, que também por muito atrito, às vezes até do tendão ou de traumatismos com o próprio calçado, pode aumentar a sua irritabilidade, gerando também a bursite de calcâneo, a bursite de calcanhar. Tratamento, basicamente, é um exame clínico. Então, como que se dá o diagnóstico desses pacientes? Então, tanto a história, a anamnese, a história do paciente já começa a dar indícios para a gente do que está acontecendo com aquela estrutura, a região, sobre a localização da queixa do paciente. Geralmente, essas dores elas são bem localizadas, ou seja, o paciente fala, a minha dor é exatamente aqui. E ele sabe exatamente também o que reproduz os sintomas dele. Então, vamos supor, toda vez que eu levanto o meu braço, toda vez que eu apoio o meu cotovelo, toda vez que eu fico sentado por um tempo maior sobre uma superfície muito rígida, ou toda vez que eu me ajoelho, ou seja, o paciente ele tem uma dor bem localizada, bem definida, ele consegue reproduzir os sintomas dele em geral. Essa bursite ela acontece de forma insidiosa, ou seja, sem uma forma abrupta. Isso vai acontecendo de forma lenta. Esse paciente começa com um leve incômodo na região e esse incômodo ele começa a aumentar de forma lenta e progressiva. Então, é assim, pela anamnese, a história do paciente, o comportamento dos sinais e sintomas, o diagnóstico em geral é um diagnóstico clínico, não tem a necessidade de exames de imagem, tudo bem? O tratamento desses pacientes, como que se dá o tratamento desses pacientes? Primeiro, eu tenho que excluir o fator etiológico, então o que está causando a dor para esse paciente? Então, esse paciente ele passa muita parte do dia dele digitando com o cotovelo apoiado sobre uma superfície rígida, o que está causando provavelmente está sendo a causa dos sintomas dessa dor de cotovelo. Então, eu tenho que fazer, no caso desse paciente, uma adaptação ergonômica do seu mobiliário de trabalho, aonde ele deixe de apoiar, ele fique com esse cotovelo mais suspenso ou livre sobre uma superfície e não mais roçando, atritando sobre essa superfície rígida. Ou então colocar uma almofada sobre essa estrutura, ou seja, adaptar o mobiliário desse meu paciente. Eu tenho uma dona de casa onde ela realiza várias vezes durante o dia movimentos repetitivos de colocar panelas no alto, ou então pendurar roupas no varal, atividades em que ela limpa as janelas, ou seja, eu tenho que adaptar esses movimentos
Ou seja, ou eu coloco um banquinho para ela subir e conseguir estender uma roupa no varal com o cotovelo abaixo da linha do ombro, ou então eu coloco um varal onde eu abaixo o varal dentro de uma altura que fique fácil para essa dona de casa poder fazer essa tarefa. Eu tiro o mobiliário lá, as panelas de cozinha, enfim, todos os utensílios de cozinha de armários mais superiores e trago para armários mais inferiores. Então, repara que o tratamento, a mudança do fator etiológico, ele é um fator assim de grande importância na melhora do quadro do meu paciente. Não adianta eu fazer o tratamento que for com esse indivíduo se ele continuar perpetuando os estímulos nocivos que levaram ele às queixas que trouxeram ele para minha clínica. É por isso que uma anamnese detalhada, ou seja, a coleta da história do paciente, o comportamento dos sinais e sintomas, eles se fazem muito importante para eu traçar uma conduta terapêutica. Então, na grande maioria das vezes, muito mais importante do que o recurso que eu vou utilizar com esse paciente na minha clínica é entender como que foram gerados os sintomas desse paciente. Porque então eu tenho uma intervenção direta sobre a queixa dele. Então, por exemplo, nós estamos com um paciente, ele é estudante, ele passa várias horas do dia dele sentado numa carteira estudando e ele começou a desenvolver uma bursite esquiática. Qual que foi a orientação para esse paciente? Então a gente precisa de uma almofada, uma superfície mais macia. Claro que lá para o local onde ele está estudando é um pouco mais complexo, não tem como ele levar às vezes uma almofada, então a gente deu como opção para ele comprar aquelas almofadas em rosquinha, que é aquela inflável, ou seja, ele infla aquela almofadinha e ele senta sobre ela durante o seu tempo de estudo. E em casa, na medida do possível, ao invés de passar muito tempo sentado em frente ao computador, ele também trabalha nos seus estudos em pé, né? Em pé ou deitado, o qual tira a pressão sobre a região, sobre o isquio, a tuberosidade esquiática. Então repara que é muito importante a identificação dos fatores que geram os sintomas do meu paciente para eu poder traçar a conduta terapêutica que atenda às necessidades dele, ok? Então, basicamente, como tratamento número 1 é identificar os fatores agravantes. O que está gerando, o que está perpetuando os estímulos nocivos para esse meu paciente que estão piorando os sintomas dele. Após identificação, eu tenho que entrar com as intervenções ergonômicas ou, enfim, adaptações para o dia a dia. Segundo lugar, o gelo, a crioterapia é muito interessante para esses pacientes, ou seja, uma bolsa de gelo na região do cotovelo, uma bolsa de gelo na região do ombro. Eu diria que esses dois fatores eu entro como o padrão ouro de tratamento, ou seja, entrar com recurso analgésico, anti-inflamatório, que é o gelo, e tirar os fatores causais. Se nós entrarmos com essas duas intervenções de imediato, com certeza nós já temos um bom resultado num período curto de tempo. Ok? Então como aplicar? Vou pegar uma bolsa de gelo, vou envolver a região, não adianta eu aplicar assim, o cotovelo é uma região esférica, eu tenho que envolver toda a região do cotovelo, ou se fosse a região do ombro, envolver toda a região do ombro, de joelho, de quadril, aplico o gelo na região, esse gelo ele tem que ficar firme na região, ele não pode ficar solto. Para quê? Para conseguir realmente resfriar o tecido e eu mantenho sobre essa superfície por aproximadamente 20 a 30 minutos. O que eu costumo dizer, vamos supor, uma bursa olecraniana, onde eu tenho logo abaixo da pele, eu já tenho a região da bursa. Eu preciso deixar 30 minutos aqui, 20 minutos é suficiente. Sustento por 20 minutos e após 1 hora, se eu precisar reaplicar, eu reaplico então o recurso térmico da crioterapia do gelo no local. Na região do ombro, que eu tenho uma massa muscular maior, na região de quadril, eu posso manter aí os seus 30 minutos. Então nas regiões mais superficiais, posso deixar entre 20 minutos, 25, e nas regiões que eu tenho uma camada maior protetora de outros tecidos moles, eu posso manter por um período maior.
imediatamente, esses são as condutas para o próprio paciente se tratar inicialmente em casa. Nós da fisioterapia, nós já temos uma série de recursos de eletro, termo, fototerapia que podem auxiliar muito nesse processo, como laser de baixa intensidade, a terapia combinada, assim como técnicas específicas de terapia manual para essa fase, para esse tratamento mais sintomatológico inicial, para posteriormente entrar com um trabalho específico de força muscular, enfim, tentar entender melhor as repercussões dessa inflamação inicial da bursa. Eu espero ter sido claro para vocês do que é uma bursite e as formas de tratá-la, o quanto é importante nós inicialmente identificarmos os fatores etiológicos para se assim estabelecer a conduta terapêutica que atenda, associado a isso com o uso de uma crioterapia, de um recurso analgésico e anti-inflamatório. É claro que é sempre importante que um profissional ele seja consultado pelo paciente para identificação dos tecidos comprometidos e a conduta terapêutica mais pertinente a ser tomada nesse momento. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. A quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões. Tudo isso é feito com muito amor para vocês. Um grande abraço e até a próxima.